Olha só, minha gente. Senta que lá vem história comprida, daquelas que a gente só acredita vendo. Essa aqui aconteceu no Rio de Janeiro, mas podia ser em São Paulo. Podia ser em qualquer capital onde tem prédio de luxo e gente rica achando que manda no mundo. Antes de continuar, aproveita, se inscreva, deixa o like e acione o sininho para receber mais histórias. Mas prosseguindo. A gente começa essa saga no Edifício Imperial, um daqueles arranha-céus espelhados que parecem que foram construídos só para esfregar na cara dos outros que ali mora gente que tem grana. E principalmente, gente que tem poder. E no Imperial, o poder tinha nome e sobrenome: Patrícia Fontes de Almeida. Patrícia não era só a esposa de Caio, o protagonista dessa enrascada. Patrícia era a síndica. Mas não era a síndica comum, não. Ela era a síndica, com S maiúsculo, dona da porra toda. Ela controlava o elevador, a cor do tapete, a vida do porteiro e, principalmente, a vida do marido. Caio, meu amigo, vivia numa gaiola de ouro. Ele era um homem bom, trabalhador, tinha uma carreira sólida como auditor financeiro, mas dentro daquele apartamento de cobertura, que dava para ver a orla inteira, ele era só um bibelô de luxo, um acessório da Patrícia. Ela respirava controle. Se Caio demorasse 10 minutos a mais no escritório, ela ligava para a secretária dele, para o colega, para a faxineira, para ter certeza de onde o desgraçado estava. Ela tinha uma mania de excelência que beirava a paranoia. O edifício imperial não podia ter um parafuso solto, um vazamento de água na piscina ou, Deus me livre, um escândalo no seu andar. E Caio era o maior risco de escândalo, na cabeça dela. A vida de Caio era um inferno silencioso. Ele mal podia escolher a camisa que vestia sem a Patrícia dar um palpite. E ela, com aquele jeito de primeira-dama de condomínio, sempre impecável, nariz empinado, passava o dia gerenciando as contas do prédio e as fofocas da vizinhança. Só que tinha uma coisa que a Patrícia não estava gerenciando direito, e era justamente o que Caio fazia de melhor: as finanças. Caio, como eu disse, era auditor. E auditor tem faro para coisa errada como o cão farejador tem faro para a droga. Ele era metódico, frio, calculista quando o assunto era número. E vivendo ali, no epicentro da gestão de Patrícia, ele começou a notar umas esquisitices nas planilhas do condomínio. Desvios pequenos no começo, depois maiores. Uma nota fiscal superfaturada de uma reforma no salão de festas. Um pagamento extra para uma empresa de segurança que não existia. Uma consultoria fantasma. A Patrícia estava usando o Imperial como se fosse a carteira dela, sacando o que precisava para manter o padrão de vida que o salário de síndica, que era altíssimo, diga-se de passagem, não cobria. Caio tentou alertá-la no começo de forma sutil, tipo: amor, essa nota de 50 mil da jardinagem não tá muito alta, não? E Patrícia, com aquele sorriso de gelo, respondia: você se preocupa demais com detalhe, Caio. Eu sou a síndica, eu sei o que eu estou fazendo. Vai ler seu jornal e me deixa em paz. O problema é que Caio não podia deixar em paz. Ele não era só o marido dela. Ele era um profissional que prezava a ética. E ele percebeu que a coisa era grave. Não era um errinho contábil, era um esquema de desvio de verba que já passava dos milhões. E se isso estourasse, respingaria nele, no nome dele, no currículo dele. E pior, se ele confrontasse Patrícia abertamente, ela faria da vida dele um inferno ainda maior. Ele precisava de provas. Provas irrefutáveis, organizadas, com carimbo e assinatura. E precisava de ajuda. E é aí que entra Laura. Ah, Laura. Laura era colega de Caio, também auditora, mas de uma empresa diferente. Eles se conheciam do meio, de congressos e palestras. Ela era inteligente, focada, e tinha a mesma reputação de integridade que ele. Quando Caio percebeu que precisava de um parceiro para montar o dossiê contra a própria esposa, ele pensou nela imediatamente. O primeiro encontro deles para discutir o assunto foi num café na Avenida Paulista. Caio estava nervoso. Laura, o que eu vou te contar é sério, e se vazar, minha vida acaba. Ele disse olhando para todos os lados, como se o garçom fosse um espião. Laura, calma. Tomou um gole de seu café e respondeu: calma, Caio. Ninguém está nos ouvindo. Fala. Ele expôs o esquema de Patrícia. Mostrou as primeiras cópias de planilhas. Laura ficou chocada.
mas não se intimidou. Ela tinha a experiência e o conhecimento técnico necessários. Certo, Caio, ela concluiu após uma hora de conversa tensa. Precisamos de mais. Precisamos dos originais, dos livros contábeis, dos extratos bancários do condomínio. Isso aqui é fraude pesada. Mas como vamos nos encontrar? Ela não vai deixar você sair do prédio sem rastrear seu GPS. E essa era a questão central. A Patrícia tinha olhos e ouvidos em todo lugar. Ela checava o histórico de ligações de Caio, monitorava a quilometragem do carro e até o porteiro do Imperial, o pobre seu Jorge, era obrigado a reportar qualquer movimento estranho. A gente não pode mais se encontrar fora, Caio murmurou, esfregando a testa. A gente vai ter que se encontrar dentro do edifício Imperial. Laura quase cuspiu o café. Você ficou louco? Na sua casa? Com a Patrícia lá? Não na nossa cobertura, claro que não. Mas o Imperial tem 40 andares. Tem salas vazias, tem a área técnica, tem o apartamento modelo que está à venda há meses. É o último lugar que ela vai procurar. O crime tem que acontecer na cara do vigia, saca? A ideia era arriscada, mas brilhante. Eles usariam o próprio ambiente de controle de Patrícia como escudo. Mas para que o plano funcionasse, a comunicação tinha que ser perfeita e totalmente indecifrável. Se Patrícia pegasse uma mensagem de texto dizendo "Me encontre no 15º andar às 16 horas", o inferno se abriria. Precisamos de um código, disse Laura. Caio, que passava a vida quebrando códigos financeiros, deu um sorriso tenso. Eu já pensei nisso. Se usarmos números, qualquer programa de espionagem pega. Se usarmos palavras-chave, ela vai deduzir. Vamos usar o que é óbvio, mas que só faz sentido para nós. Andares e horários, mas tudo por extenso. E assim nasceu o Código Imperial. Funcionava assim. O andar não seria 18, seria 18º. O horário não seria 19h40, seria 7h40 da noite. Tudo escrito de forma completa, sem abreviações, como se fosse uma descrição poética, mas longa e chata. Exemplo de código. 24º, 10h15 da manhã. Para qualquer pessoa de fora, parecia um papo aleatório, uma bobagem, talvez um texto cifrado de amor ou uma citação de livro. Mas para eles, era a localização exata, a hora marcada para se encontrarem e vasculharem os documentos. Eles montaram um sistema de comunicação quase militar. Caio passava o dia coletando dados da sala da síndica, onde a Patrícia guardava os documentos mais importantes, e Laura, que tinha acesso a sistemas de auditoria remota, ajudava a cruzar as informações. Eles se encontravam, em média, 3 vezes por semana, sempre em locais diferentes dentro do prédio. A cada encontro, a tensão aumentava. Caio tinha que inventar desculpas mirabolantes para justificar suas saídas do apartamento, ou pior, suas longas ausências enquanto Patrícia estava fora. Vou descer para a academia, amor. Preciso ir no estacionamento ver se a calibragem do pneu está ok. Patrícia, que era esperta como uma raposa velha, começou a notar. Caio estava diferente. Ele andava com o celular colado na mão. O sorriso sumiu, e ele parecia sempre em estado de alerta. O edifício Imperial, que já era frio, virou um campo minado. Numa noite, enquanto Patrícia estava na cozinha, Caio recebeu uma mensagem de Laura. Ele tinha acabado de conseguir tirar fotos de extratos bancários que provavam um depósito gigantesco para uma offshore nas Ilhas Cayman. A mensagem de Laura chegou. 37º, 4h30 da tarde. Urgente. Caio leu e apagou na hora. Mas o reflexo rápido não foi rápido o suficiente. Patrícia, que tinha o ouvido apurado para silêncios, notou o movimento brusco dele. O que é isso, Caio? A voz dela era doce, mas tinha aquele tom de quem estava segurando um revólver. Nada, amor. Um e-mail do trabalho. Um cliente chato. Ah, é? Deixa eu ver. Por que você apagou? Porque é confidencial, Patrícia. Você sabe que eu não posso ficar mostrando coisa do trabalho, ele respondeu, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Patrícia não fez um escândalo ali. Ela não era dessas. Ela era sutil, venenosa. Ela sorriu, deu um beijo no marido e disse: "Claro, meu amor. Eu confio em você." Mas por dentro, a engrenagem da desconfiança dela já estava girando a 1000 por hora. Na manhã seguinte, Patrícia ligou para um contato antigo,
um ex-policial que virou detetive particular e tinha a reputação de ser o melhor em rastrear infidelidade. O nome dele era Osvaldo, um sujeito grisalho, com cara de poucos amigos e muita experiência em flagrante. Ela o encontrou num café discreto, longe do Imperial. Eu quero que você siga meu marido, Osvaldo. Ele está me traindo. Ela declarou, sem rodeios. Osvaldo, que já tinha visto esse filme milhares de vezes, pegou o bloquinho. Nome, rotina, possíveis locais. Chama-se Caio, auditor. Ele é reservado. Mas o principal, Osvaldo, é o celular. Eu quero que você intercepte a comunicação dele. Todas as mensagens. Ele está usando algum tipo de código. Eu sei disso. Patrícia detalhou a patrulha Caio. Ela queria saber onde ele ia, com quem ele falava, e principalmente o que significavam aquelas mensagens estranhas que ele apagava tão rápido. Osvaldo não era hacker, mas tinha os contatos. Em 48 horas, ele conseguiu instalar um software espião no celular de Caio, daqueles que espelham tudo, sem deixar rastros. E o Osvaldo começou a receber as mensagens de texto de Caio e Laura. A primeira mensagem que Osvaldo interceptou fez ele coçar a cabeça. Não era um "eu te amo" disfarçado de lista de supermercado. A mensagem dizia 23º, 15h30. Osvaldo mostrou para Patrícia no dia seguinte, num relatório preliminar. E aí, o que isso significa? Patrícia perguntou com a voz impaciente. Dona Patrícia, isso é o que chamamos de criptografia de baixo nível. Pode ser um código de números disfarçado de palavras. 23º poderia ser 23. 15h30 poderia ser 15h30. Um horário e um local. Mas para onde? Um hotel? Um motel? Patrícia balançou a cabeça. Não é um hotel. Caio é auditor, ele é metódico. E ele está agindo muito dentro do prédio. Ele não está saindo tanto quanto você pensa. Osvaldo tentou várias chaves de decodificação. Ele tentou a cifra de César, tentou trocar letras por números, tentou usar as iniciais. Nada. As mensagens continuavam chegando, sempre com a mesma estrutura estranha. 14º, 10h40 da noite. 9º andar, 8h20 da manhã. O detetive estava ficando maluco. Ele estava acostumado com amantes trocando fotos e declarações de amor, não com essa linguagem formal de almanaque. Eu juro para a senhora, Patrícia, eu nunca vi nada assim. Isso parece um código militar ou bancário. É muito frio para ser um caso de amor. Osvaldo se queixou. Não seja ingênuo, Osvaldo. É por ser frio que funciona. Eles são inteligentes. Estão usando a formalidade para esconder a traição. Eu quero que você descubra onde fica esse 23º e me diga quem é a mulher. Patrícia ordenou batendo na mesa. O problema de Osvaldo é que ele estava olhando para fora. Ele estava rastreando a localização do celular de Caio, que, na maioria das vezes, estava no próprio edifício imperial. Ele checava motéis próximos, hotéis de luxo, mas as mensagens continuavam a apontar para encontros que ocorriam dentro da área de cobertura do prédio. Ele tentou convencer Patrícia de que aquilo podia ser um código de trabalho, mas ela estava cega pela raiva e pelo ciúme. Trabalho? Um auditor que precisa marcar 9º andar 8h20 da manhã por mensagem criptografada? Isso é traição, Osvaldo. E o pior, é traição na minha casa, no meu prédio. Eles estão rindo da minha cara. Patrícia, então, começou a usar seus próprios recursos. Ela tinha acesso a todas as câmeras de segurança do Imperial. Ela passou noites em claro, assistindo às filmagens, procurando por Caio entrando em elevadores em horários estranhos. Ela finalmente pegou um padrão. Caio sempre descia sozinho, em horários que não eram de pico, tipo muito cedo ou muito tarde, e voltava para a cobertura cerca de 1 hora depois. E nas filmagens do saguão, ela viu a mulher, Laura. Laura não era moradora do Imperial, mas era uma visitante frequente. Ela usava a desculpa de visitar uma amiga, que Patrícia sabia que estava viajando, e entrava com aquele ar profissional, mas sempre olhando por cima do ombro. O coração de Patrícia se encheu de ódio e de uma satisfação macabra. Ela tinha o alvo, e tinha a prova da conspiração. A Patrícia não estava disposta a esperar que Osvaldo decifrasse o código. Ela faria isso do jeito dela, no flagrante. Ela ligou para Osvaldo, a voz cortante. Osvaldo, esquece o código. Eu sei quem é. Eu a vi entrando no prédio.
Quero que você monitore as mensagens de hoje e me diga o último encontro marcado. Osvaldo, aliviado por se livrar daquela dor de cabeça criptográfica, checou o espelhamento do celular de Caio. A mensagem tinha acabado de ser enviada. Aqui está, Patrícia. É hoje. A mensagem diz: 18º, 7h40 da noite. Patrícia sorriu. 7h40 da noite. Era o horário perfeito. O sol já tinha se posto, mas a movimentação ainda era grande o suficiente para disfarçar sua própria descida. E o 18º? Ela sabia exatamente o que era o 18º. Era o apartamento modelo, vazio, pronto para ser vendido, que só tinha acesso restrito. Ela desligou o telefone e começou a se arrumar. Não seria um confronto silencioso. Seria um espetáculo, digno do edifício imperial. Ela queria humilhá-los. Caio estava na sala de estar, fingindo ler um relatório. Ele estava tenso, esperando o horário de descer. Ele e Laura haviam conseguido a prova final. O extrato da conta pessoal de Patrícia, mostrando que ela transferia o dinheiro do condomínio diretamente para pagar os cartões de crédito dela. O dossiê estava completo. O último encontro no 18º era para encadernar as provas e definir como e quando entregariam a documentação às autoridades. Para onde você vai, Caio? Patrícia perguntou, descendo as escadas internas da cobertura, vestida num terninho impecável, como se fosse a um jantar de negócios. Vou dar uma volta, amor. Respirar um pouco. Eu te falei que estou com a cabeça cheia. Ah, mas que coincidência, meu amor. Ela disse, pegando a bolsa. Eu também preciso descer. Tenho uma reunião urgente com a administradora do prédio sobre uma emergência no 18º andar. Caio sentiu um calafrio na espinha. 18º. Ela sabia. Mas como ela sabia do código? Não era possível. Ele e Laura haviam sido tão cuidadosos. Ele tentou disfarçar. 18º? Mas o que aconteceu lá? Nada que você precise se preocupar, querido. É coisa de síndica. Mas quem sabe você não me acompanha? Você pode me dar sua opinião, já que você é o auditor da família, não é? O sorriso dela era afiado como navalha. Caio sabia que não tinha como escapar. Se ele dissesse não, ela faria um escândalo ali mesmo. Se ele a acompanhasse, ele arriscaria a missão inteira. Mas ele tinha que ir. Tinha que proteger Laura e as provas. Claro, Patrícia. Vamos lá, ele disse, pegando as chaves. Eles desceram no elevador privativo, o silêncio pesado preenchendo o ar. Caio estava revirando o cérebro, tentando encontrar uma desculpa, uma saída. Se Patrícia entrasse naquele apartamento, ela encontraria Laura, e pior, a pilha de documentos incriminadores. Ao chegarem no 18º, Patrícia apertou o botão de chamada. Ela estava tremendo, mas era uma tremedeira de antecipação. Aqui estamos, meu amor, ela sibilou. O local secreto do seu encontro. A porta do apartamento modelo se abriu, e lá estava Laura, de pé, no meio da sala, com a mesa de jantar coberta de papéis e um notebook aberto. Ela olhou para Caio e Patrícia, e seu rosto se transformou numa máscara de choque. Patrícia não esperou. Ela avançou como um animal selvagem. Ora, ora, ora! Olhem só quem está aqui! O meu marido e a vagabunda que ele usa para me trair, no meu prédio, usando o meu dinheiro para pagar o apartamento modelo como ninho de amor. Patrícia gritou, a voz ecoando pelo corredor vazio. Ela apontou para a mesa. E o que é isso? Papéis? Vocês estavam assinando o divórcio aqui? Ou fazendo planos para fugir para as ilhas? Laura não se moveu. Caio interveio, ficando entre Patrícia e a mesa. Patrícia, calma. Você não está entendendo nada. Não estou entendendo. Eu sei o que eu vi, Caio. Eu sei o que você está fazendo. Eu interceptei suas mensagens. 18º, 7h40 da noite. Que código romântico, não é? Vocês acharam que eram espertos. Mas eu sou a síndica desse lugar e eu sou a sua esposa. Eu controlo tudo. Patrícia tentou passar por Caio para pegar os documentos na mesa. Sai da frente, Caio. Eu quero ver o que tem nesses papéis. Caio segurou a esposa pelos braços. Você não vai tocar nisso, Patrícia. Isso não tem nada a ver com você. Isso não é sobre traição. Ah, não? Então me explica, Caio. Me explica por que você e essa auditora barata estão se encontrando às escondidas, usando códigos secretos, num apartamento vazio, se não é para me trair. E a Patrícia, na sua fúria cega,
Deu um passo para trás e olhou para a mesa, para os documentos que Caio estava protegendo. Ela viu as planilhas, os extratos, os relatórios com o nome do condomínio em destaque. Laura, que tinha recuperado a calma, deu um passo à frente, com a voz firme. Nós vamos te explicar, Patrícia. Mas você vai ter que ser muito forte, porque a verdade não é sobre o seu casamento, é sobre o seu crime. O silêncio engoliu o apartamento modelo. Patrícia parou de gritar. Seu rosto, antes vermelho de raiva, ficou pálido. Do que você está falando, sua piranha? Caio respirou fundo e olhou nos olhos da mulher que o sufocava há anos. Nós não estávamos tendo um caso, Patrícia. Nós estávamos te auditando. E essa mesa aqui, coberta de papéis, não é um ninho de amor. É o dossiê completo que prova que você desviou mais de 3 milhões das contas do edifício imperial nos últimos 2 anos. E o choque da Patrícia, minha gente, foi tão grande que ela cambaleou para trás, atingida pela revelação que transformava o ciúme dela na prova do próprio crime. Ela pensou que estava desvendando um caso de amor, mas na verdade, ela tinha acabado de desmascarar o próprio esquema de corrupção. E tinha levado o marido e a auditora direto para o flagrante que ela mesma armou. Que bronca, viu? A história não acaba aqui, claro que não. A confusão estava só começando. E o choque da Patrícia, minha gente, foi tão grande que ela cambaleou para trás, atingida pela revelação que transformava o ciúme dela na prova do próprio crime. Ela pensou que estava desvendando um caso de amor, mas na verdade, ela tinha acabado de desmascarar o próprio esquema de corrupção. E tinha levado o marido e a auditora direto para o flagrante que ela mesma armou. Que bronca, viu? A história não acaba aqui, claro que não. A confusão estava só começando. Patrícia ficou ali, parada no meio do apartamento modelo, o salão de festas da armação dela, com a boca aberta, sem conseguir respirar. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o barulho do vento lá fora, na janela espelhada do 18º. Ela não podia aceitar. A síndica do edifício imperial, a rainha do controle, não podia ser pega assim, de calças curtas, pelo próprio marido que ela achava que tinha na coleira. O choque deu lugar à fúria, mas não à fúria do ciúme. Era a fúria do poder ameaçado. Isso é mentira! Ela gritou e a voz saiu rouca, forçada. Vocês estão inventando, estão tentando me incriminar para que eu dê o divórcio e vocês fiquem juntos. Isso é conspiração, Caio. Eu chamo a polícia agora. Ela tentou sacar o celular da bolsa, mas Caio foi mais rápido. Ele não a tocou, mas se colocou na frente dela, bloqueando a visão da mesa. Chamar a polícia? Ótimo, Patrícia. É exatamente o que precisamos. Mas a polícia não vai prender a amante, Patrícia. Vai prender a síndica ladra. Caio disparou, sem um pingo de pena. Laura, que assistia à cena com a calma de quem já tinha tudo planejado, deu um passo para o lado e apontou para os papéis na mesa. Não precisa de polícia ainda, Patrícia. A gente só precisa que você olhe. Olhe para o extrato da conta do condomínio, olhe para a transferência de 750 mil para a empresa de fachada Jardins de Luxo Lítida, que coincidentemente tem um sócio que é primo de 2º grau do seu motorista. Olhe para a nota fiscal da reforma da piscina, que custou o triplo do mercado. E olhe para isso aqui. Laura pegou um documento plastificado, um extrato bancário pessoal. Essa aqui é a prova mais suculenta. O dinheiro do condomínio sendo transferido para a sua conta pessoal, Patrícia. Direto para pagar a fatura da sua viagem para Milão. A Patrícia estava pálida. Ela não podia mais negar. O cheiro de papel e tinta de impressora era mais forte do que qualquer perfume de luxo. Você me traiu, Caio. Ela conseguiu murmurar. E agora a voz dela era de vítima, mas uma vítima que sabia que estava encurralada. Você usou nosso casamento para me espionar. Você me traiu primeiro, Patrícia. Caio respondeu, a voz embargada pela emoção contida de meses. Você traiu a confiança dos moradores, você traiu a minha ética profissional. Eu sou auditor, Patrícia. Eu não podia conviver com essa sujeira debaixo do meu nariz. Eu fiz o que era certo, mesmo que fosse o caminho mais difícil. Laura interveio, mantendo o foco nos fatos. O plano, Patrícia, era simples. Caio tinha acesso aos documentos internos do prédio. Eu tinha acesso aos sistemas de cruzamento de dados e auditoria externa. Nós precisávamos de encontros rápidos e seguros.
em locais que você nunca imaginaria que seriam usados para trabalho. Você nos deu a ideia perfeita, o edifício imperial, o último lugar onde a síndica desconfiaria de uma reunião de auditoria. E aí, minha gente, eles tiveram que explicar de novo, tintim por tintim, o funcionamento do Código Imperial. O código não era sobre amor, Patrícia. Era sobre segurança. Se você pegasse uma mensagem dizendo 18h40 no 18º andar, você saberia na hora. Mas se o detetive visse 18º, 7h40 da noite, ele ia achar que era uma bobagem, uma frase solta, um código de amantes burros. Caio explicou. E funcionou. O seu detetive interceptou tudo, mas não conseguiu decifrar. Ele achou que era um código romântico e você, Patrícia, na sua paranoia de ciúme, confirmou a teoria dele. A ironia era tão grande que era quase cômica, se não fosse trágico. Patrícia tinha gastado uma fortuna com um detetive para provar que o marido a traía, e o detetive, sem saber, estava apenas guardando o dossiê da corrupção dela. Patrícia deu um passo hesitante em direção à mesa, e dessa vez, Caio a deixou se aproximar. Ela pegou um dos relatórios. Era um documento assinado por Laura e Caio, com o timbre de uma agência de auditoria independente, detalhando o rombo financeiro. Isso é falsificado. Eu vou processar vocês dois por difamação e invasão de propriedade. Ela ameaçou, tentando retomar a postura de síndica poderosa. Não vai, Patrícia, Laura respondeu cruzando os braços. Porque nós não invadimos nada. Caio é seu marido, ele mora aqui. Ele tem direito de acesso. E eu entrei como visitante com registro na portaria para visitar a Dona Clara no 15º andar que, coincidentemente, é vizinha do apartamento modelo. Nós nunca forçamos uma porta ou quebramos um cadeado. Toda a documentação que Caio pegou da sua sala de síndica estava ali, à mão. Porque você era descuidada e arrogante demais para trancar o que deveria estar trancado. Patrícia rangeu os dentes. A arrogância dela tinha sido a maior falha de segurança. Ela confiava tanto no controle que exercia sobre Caio que jamais imaginou que ele a enfrentaria. E esses documentos não são falsificados, Caio continuou, a voz firme. Eles são cópias autenticadas dos originais que você mesma assinou. E para sua informação, Patrícia, este encontro não era apenas para revisar o dossiê. Era para garantir que a última cópia saísse do prédio em segurança. Laura pegou um pendrive minúsculo que estava conectado ao notebook. Tudo isso aqui, ela disse levantando o pendrive, já está criptografado e foi enviado para o nosso advogado, que está aguardando apenas o nosso sinal para protocolar a denúncia no Ministério Público. Você pode queimar todos esses papéis, Patrícia, mas o processo contra você já começou. Isso atingiu Patrícia como um choque elétrico. O jogo tinha acabado antes mesmo que ela percebesse que estava jogando. Ela não estava lutando contra uma traição. Ela estava lutando contra a lei, e ela estava perdendo feio. Você não faria isso, Caio, Patrícia implorou, e pela primeira vez havia um toque de desespero genuíno em sua voz. Não o desespero de perder o marido, mas o desespero de perder a liberdade, a reputação e, pior, o dinheiro. Nós somos casados, eu sou sua esposa. Se eu cair, você cai junto. Vão dizer que você era cúmplice. Caio riu, um riso amargo. Não, Patrícia, você não entendeu. Eu fiz isso justamente para não cair junto. Eu sou auditor, e minha reputação vale mais do que essa cobertura e mais do que você. E se você acha que eu não pensei nisso, você está redondamente enganada. Ele virou o notebook na direção dela. Na tela, havia um relatório assinado por ele, datado de 6 meses atrás, onde ele alertava Patrícia sobre as inconsistências contábeis e solicitava uma auditoria externa imediata. A Patrícia tinha ignorado o memorando e arquivado-o como excesso de zelo do marido. Eu fiz minha parte, Patrícia. Eu te alertei. Eu me protegi legalmente. Eu sou a testemunha-chave, não seu cúmplice. E se você tentar destruir as provas ou me ameaçar, eu anexo isso aqui ao dossiê e mostro que você sabia e tentou me silenciar. Patrícia cambaleou até a poltrona mais próxima e se sentou pesadamente. Sua maquiagem, que sempre parecia esculpida, começou a ceder. O edifício imperial, o reino dela, estava desmoronando ao seu redor. Nesse momento, o celular de Patrícia tocou. Era Osvaldo, o detetive, ligando,
provavelmente querendo saber se o flagrante da traição tinha sido bem sucedido. Patrícia atendeu, a mão tremendo. Alô? Dona Patrícia, a senhora pegou eles? Aquele 18º, 7h40 da noite, era o local do encontro, certo? A senhora precisa de ajuda para segurar o sujeito? Osvaldo perguntou animado. Patrícia olhou para Caio e Laura, que a observavam com frieza. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura, mas sua voz traiu o pânico. Osvaldo, esquece o flagrante. Ela disse, forçando cada palavra. Não era um caso de amor. Era um código de trabalho, uma reunião confidencial. Foi um engano, Osvaldo. Eu o dispenso dos seus serviços. Eu resolvi o problema. E ela desligou na cara do detetive, que ficou do outro lado da linha, na sua Kombi escura, coçando a cabeça, sem entender nada. Para Osvaldo, o Código Imperial continuaria sendo um mistério indecifrável de reuniões confidenciais de auditores malucos. Ele nunca saberia que sua cliente era a criminosa e que ele tinha sido contratado para espionar uma investigação legal. Caio aproveitou a distração de Patrícia para se aproximar de Laura. Precisamos sair daqui agora, ele sussurrou. Ela pode tentar fazer alguma loucura. Laura concordou com a cabeça e recolheu o notebook e os últimos papéis soltos. Patrícia, vendo que eles estavam se preparando para fugir com as provas, levantou-se num rompante. Vocês não vão a lugar nenhum. Vocês vão ficar aqui até eu ligar para o meu advogado. Eu vou destruir a carreira de vocês dois. Eu sou a síndica. Eu tenho poder aqui dentro. Você tinha poder, Patrícia. Caio corrigiu pegando a pasta com o dossiê. Mas você abusou dele. E agora, o edifício imperial vai ter que lidar com as consequências da sua gestão criminosa. Ele deu um passo em direção à porta do apartamento modelo. A partir de agora, Patrícia, você não é mais a síndica. Você é a ré. E eu não sou mais seu marido. Eu sou a testemunha. Eles saíram do apartamento deixando Patrícia sozinha, cambaleando, cercada pelo luxo estéril do imóvel à venda e pela montanha de provas que ela tinha ajudado a construir. Mas a Patrícia não era boba. Ela podia ter sido pega, mas não estava derrotada. Enquanto Caio e Laura desciam as escadas de emergência, eles não podiam arriscar o elevador, onde Patrícia poderia mandar seu Jorge prendê-los. Patrícia pegou o celular e ligou para o único homem que poderia salvá-la de uma condenação. Dr. Hermes, seu advogado, conhecido por enterrar escândalos no tapete. Hermes, é a Patrícia. Preciso de você agora. É emergência máxima. O Caio, ele está tentando me incriminar. Ele pegou todos os documentos do condomínio. Eu preciso que você impeça que essa denúncia chegue ao Ministério Público. Use tudo o que você tem. Eu pago o que for preciso. Patrícia sabia que o tempo era essencial. Se o dossiê chegasse ao MP, seria o fim da linha. Ela precisava agir rápido, antes que Caio e Laura conseguissem sair do prédio com as provas. O edifício imperial, que era o palco do seu crime, agora se tornava a sua prisão e o seu campo de batalha. Caio e Laura desceram os 18 lances de escada, o coração batendo acelerado. Eles finalmente tinham a liberdade, mas ainda precisavam sair do prédio. O plano era se encontrar com o advogado deles num ponto de ônibus a 10 quadras dali. Caio, você acha que ela vai tentar nos parar na saída? Laura perguntou, ofegante. Com certeza. Ela não vai deixar a gente sair com as provas dela. Ela deve estar ligando para o porteiro, para a segurança, para todo mundo agora. Caio respondeu, apertando a pasta contra o peito. O dossiê era a garantia de sua liberdade e a prova da culpa dela. Ao chegarem ao térreo, eles se depararam com o saguão. Era o local mais vigiado do prédio. Seu Jorge, o porteiro, estava no balcão, mas parecia estranhamente tenso. Caio e Laura caminharam em direção à porta giratória, tentando manter a calma. Boa noite, seu Jorge, Caio disse acenando. Boa noite, doutor Caio. Dona Laura? Seu Jorge respondeu sem olhar nos olhos deles. O porteiro, fiel a Patrícia por anos, estava numa sinuca de bico. Ele tinha acabado de receber uma ligação histérica da síndica, ordenando que ele não deixasse Caio sair sob nenhuma hipótese. Seu Jorge, precisamos sair. É urgente. Laura pressionou. O porteiro pigarreou. Doutor Caio, a dona Patrícia ligou. Ela disse que o senhor esqueceu a carteira na cobertura e pediu para eu segurar o senhor aqui até ela descer.
Caio sabia que era mentira. Era a Patrícia usando o poder dela para trancá-los no Imperial. Seu Jorge, você sabe que isso é mentira. Nós estamos saindo, e se você tentar nos impedir, você será cúmplice de obstrução de justiça. Pense bem, Caio disse, mantendo a voz baixa, mas autoritária. Seu Jorge estava desesperado. Ele era um homem simples, que precisava do emprego. Obedecer Patrícia significava manter o emprego. Desobedecer Patrícia significava ser demitido. Mas obedecer Patrícia e ser cúmplice de um esquema de milhões significava cadeia. Seu Jorge olhou para a pasta na mão de Caio, para o rosto determinado de Laura. Ele sabia que o Dr. Caio não estava blefando. Eu não posso impedir o senhor de sair, Dr. Caio. A porta é livre. Seu Jorge disse, se afastando do balcão com as mãos levantadas em sinal de rendição moral. Caio e Laura mal esperaram. Eles atravessaram a porta giratória e saíram para a noite carioca, respirando o ar de liberdade misturado ao cheiro de enxofre da confusão que haviam deixado para trás. Eles caminharam rápido pela rua movimentada, mas a sensação de alívio durou pouco. Assim que viraram a esquina, Caio parou. Laura, espera. Tem um carro seguindo a gente. Ele murmurou, olhando pelo reflexo de uma vitrine. Era um sedã preto, discreto, que tinha saído da garagem do Imperial logo após eles. Não era a polícia. Era algo pior. É o Osvaldo? Laura perguntou tensa. Não. Osvaldo dirige uma Kombi velha. Esse carro é novo, blindado. É o advogado dela, o Dr. Hermes. Patrícia não perde tempo. Caio constatou. A Patrícia, lá de cima da cobertura, já tinha acionado seu exército de defesa. Ela estava usando todos os seus recursos para impedir que o dossiê chegasse ao destino. Caio e Laura entraram numa rua lateral, cheia de bares e movimento. Eles precisavam se misturar, desaparecer na multidão antes que fossem interceptados. O advogado dela não vai nos confrontar fisicamente. Ele vai tentar nos intimidar ou comprar o dossiê. Laura analisou, apressando o passo. Não vamos dar essa chance. O nosso advogado está esperando na Praça da Bandeira. Precisamos pegar um táxi, Caio disse. Eles acenaram para um táxi que passava. Assim que entraram no veículo, Caio olhou para trás. O sedã preto parou na esquina. Eles tinham ganhado alguns segundos. Praça da Bandeira, por favor, rápido. Caio pediu ao taxista. Enquanto o táxi se afastava, o celular de Caio tocou. Era um número restrito. Ele atendeu. Caio, querido, você não pode fazer isso. Era a voz de Patrícia, calma agora, mas gélida. Eu já fiz, Patrícia. É tarde demais. Não é tarde. Me encontre agora. Eu te dou o divórcio, sem briga, sem disputa de bens. Eu te dou 1 milhão para você sumir e me devolver esses papéis. Pense na sua carreira, Caio. Pense no escândalo. Caio apertou o celular com força. O suborno era tentador, mas ele não podia voltar atrás. Ele não estava fazendo aquilo por dinheiro. Ele estava fazendo por dignidade. Não, Patrícia. O edifício imperial e o meu nome valem mais do que 1 milhão. E o escândalo é seu, não meu. Você vai se arrepender, Caio. Eu tenho muita coisa sobre você. Não pense que eu não tenho meus próprios dossiês. Você pode ter me pego, mas eu vou te arrastar comigo para o inferno. Patrícia gritou, perdendo a calma novamente. Caio desligou o telefone sem responder. Ele olhou para Laura, que estava tensa, mas focada. Ela vai vir com tudo. Ela vai tentar incriminar a gente, dizer que a gente falsificou as provas. Caio avisou. Nós sabíamos disso. É por isso que o nosso advogado vai protocolar a denúncia com a máxima urgência. Uma vez que está nas mãos do MP, ela não pode fazer nada, a não ser se defender. Laura respondeu segurando a pasta. A corrida contra o tempo estava oficialmente aberta. De um lado, Caio e Laura, com a verdade e as provas. Do outro, Patrícia, com o dinheiro, o poder e um exército de advogados caríssimos. O táxi parou na Praça da Bandeira. Eles pagaram e saíram apressadamente, olhando em volta. Lá estava ele, o Dr. Renato, o advogado de Caio, esperando numa mesa de um café movimentado com uma pasta vazia à mão. Dr. Renato está aqui, o dossiê completo, Caio disse, entregando a pasta pesada. O advogado, um homem sério e experiente, abriu a pasta e deu uma olhada rápida. Seus olhos se arregalaram. Isso aqui é dinamite, Caio. 3 milhões... Fraude ativa, lavagem de dinheiro. Patrícia se meteu num buraco muito fundo.
Vocês fizeram um trabalho impecável. Precisamos protocolar a denúncia agora, Dr. Renato. Ela sabe que estamos aqui. Ela está nos rastreando. Laura alertou. Certo. Eu já tenho a procuração. Vou direto para o Ministério Público. Vocês fiquem aqui, em público. Se ela tentar qualquer coisa, vocês têm testemunhas. Dr. Renato instruiu, levantando-se. Enquanto o advogado saía apressadamente, Caio e Laura se sentaram na mesa do café. A adrenalina estava começando a baixar, dando lugar a uma exaustão profunda. Eles tinham sobrevivido ao confronto no edifício imperial. O código secreto tinha funcionado. A auditoria tinha sido bem-sucedida. E as provas estavam nas mãos da justiça. Mas a guerra estava longe de terminar. Eles pediram 2 copos d'água, tentando normalizar a respiração. Nós conseguimos, Laura. Caio disse, sentindo um nó na garganta. Nós conseguimos, Caio. Ela repetiu, com um sorriso cansado. O momento de alívio, porém, foi interrompido por um barulho alto vindo da rua. O sedã preto do advogado de Patrícia tinha chegado. Mas não era o Dr. Hermes quem estava saindo do carro. Era a própria Patrícia. Ela tinha descido correndo do Imperial, pegado uma carona com o advogado e os encontrado. A síndica não ia deixar o marido e a parceira de crime dela simplesmente se sentarem para tomar um café. Ela atravessou a rua, sem se importar com os carros, e parou na frente da mesa deles. Ela estava desgrenhada, o terninho amassado, a máscara de perfeição completamente caída. Você me paga, Caio. Eu vou destruir sua vida. Ela gritou, chamando a atenção de todos no café. Caio se levantou, pronto para o último e definitivo confronto público. Ele sabia que Patrícia faria um espetáculo, mas ele não tinha mais medo dela. Patrícia, o dossiê já está com o Ministério Público. Você está sob investigação. É melhor você ir para casa e ligar para o seu advogado criminalista. Caio respondeu, frio. O rosto de Patrícia se contorceu de raiva. Ela percebeu que tinha chegado tarde demais. A denúncia já estava feita. Naquele momento, ela não pensou mais como síndica ou como esposa. Ela pensou apenas em vingança pura e simples. Ela olhou para a mesa, viu o copo d'água de Caio, e num movimento rápido e tresloucado, pegou o copo e jogou o líquido no rosto dele. Traidor, vagabundo, eu vou fazer você pagar por cada minuto que você me enganou dentro da minha própria casa. Ela berrou. Caio enxugou o rosto, mantendo a calma. Você não me enganou, Patrícia. Você se enganou sozinha. Você achou que o dinheiro comprava tudo, inclusive a minha ética. A cena estava armada. O edifício imperial estava longe, mas o escândalo que ela tentou esconder estava agora em praça pública. E o que aconteceu depois, minha gente, foi a confusão completa, a queda da síndica e a luta de Caio para provar sua inocência e integridade profissional, que é o que a gente vai ver na parte final dessa história. A Patrícia não ia cair sozinha, e o edifício imperial estava prestes a virar o noticiário nacional. Mas o mais importante é que Caio tinha se livrado da gaiola de ouro, mesmo que fosse parar direto no centro de um furacão legal. A liberdade tem um preço alto, mas para Caio valia cada centavo e cada código secreto. O show de horrores estava apenas começando. Ele e Laura precisavam se preparar para o contra-ataque da síndica, que seria implacável. Caio enxugou o rosto, mantendo a calma. Você não me enganou, Patrícia. Você se enganou sozinha. Você achou que o dinheiro comprava tudo, inclusive a minha ética. A cena estava armada. O edifício imperial estava longe, mas o escândalo que ela tentou esconder estava agora em praça pública, no meio da Praça da Bandeira. Os clientes do café pararam de tomar seus expressos e viraram a cabeça para assistir ao barraco. Patrícia percebeu que tinha perdido o controle, não só do marido e do dinheiro, mas da própria imagem. Ela, a síndica impecável, estava ali, gritando e molhada, diante de uma plateia de desconhecidos. O Dr. Hermes, o advogado que tinha chegado no sedã preto, saiu do carro correndo, com o rosto vermelho de vergonha. Patrícia, pelo amor de Deus, pare com isso. Você está em público. Isso é prejudicial ao seu caso. O advogado sibilou, puxando-a pelo braço. Solte-me, Hermes. Ele me traiu. Ele roubou minhas coisas. Patrícia tentou se debater, mas a força da raiva estava esgotando suas energias. Ele não roubou nada, Patrícia. Ele está te expondo por um crime que você cometeu. O dossiê já está no Ministério Público. Agora, a prioridade é a sua defesa.
não uma cena de ciúmes ridícula. Hermes forçou Patrícia a se afastar da mesa. Caio observava, o coração ainda disparado, mas sentindo um alívio que nunca tinha experimentado na cobertura. Ele estava livre. Vamos embora, Caio. Laura sussurrou, tocando-o gentilmente no ombro. O show acabou. Ela já fez o que tinha que fazer. Provar que está desequilibrada e desesperada. Enquanto Patrícia era arrastada para o carro pelo Dr. Hermes, ela olhou para Caio uma última vez, e o olhar dela era puro veneno. Era a promessa de uma guerra que estava apenas começando. Eu juro, Caio, eu vou destruir você e essa sua amiguinha. Eu vou provar que vocês forjaram tudo. Ela gritou antes de ser empurrada para dentro do sedã. O carro saiu cantando pneu, levando a síndica para longe da Praça da Bandeira e direto para o inferno legal que a esperava. Caio e Laura ficaram ali, sentados, observando o rastro de confusão. O silêncio voltou ao café e os clientes logo retomaram suas conversas, já com uma nova fofoca quente para contar. E agora? Caio perguntou a Laura, sentindo o peso dos últimos meses finalmente caindo sobre ele. Agora a gente espera. Laura respondeu pegando um guardanapo para enxugar a água do rosto de Caio. O Dr. Renato vai protocolar e amanhã o circo pega fogo. O MP vai congelar as contas do condomínio e as contas dela. A investigação começa. E a gente, Caio, está seguro. A gente cumpriu a nossa parte. Naquela noite, Caio não voltou para a cobertura. Ele e Laura foram para um hotel discreto, longe de qualquer endereço que Patrícia pudesse rastrear. Não era um encontro romântico. Era um quartel-general de crise. Eles passaram a noite revisando cópias digitais dos documentos, preparando-se para as perguntas que viriam da polícia e do Ministério Público, e a previsão de Laura estava certa. No dia seguinte, o escândalo da Patrícia estourou como uma bomba no noticiário. O caso Síndica Imperial dominou as manchetes. A notícia não falava sobre traição, mas sobre desvio de milhões. O edifício imperial, que Patrícia tanto se esforçava para manter imaculado, virou sinônimo de corrupção de luxo. Os moradores ficaram em polvorosa. Eles, que confiavam cegamente na síndica controladora, se deram conta de que estavam sendo roubados sistematicamente. As assembleias de condomínio, que antes eram sobre a cor do tapete, agora eram sobre como recuperar o dinheiro roubado. Patrícia, do alto de sua cobertura, tentou negar tudo, alegando que Caio estava por trás de uma conspiração para forçar o divórcio e se apoderar dos bens. O Dr. Hermes tentou plantar a semente da dúvida na mídia. Este é um caso de vingança conjugal, onde um marido ressentido forjou documentos para incriminar a esposa. Mas o Código Imperial, minha gente, tinha sido a chave para a defesa de Caio. Quando o Ministério Público intimou Caio e Laura, eles entregaram não só o dossiê das fraudes, mas também o histórico completo das mensagens interceptadas pelo detetive Osvaldo. O promotor leu as mensagens. 23º, 15h30. 9º andar, 8h20 da manhã. O que significa isso, Caio? Perguntou o promotor. Caio explicou calmamente o Código Imperial. A necessidade de criptografia para evitar o rastreio da síndica paranoica. E por que a senhora Patrícia achava que isso era um caso de amor e não um código de trabalho? Porque ela estava cega pelo ciúme e pela certeza de que controlava minha vida. Ela gastou tempo e dinheiro tentando provar uma traição que não existia, enquanto nós usávamos esse disfarce para documentar o crime dela. Caio explicou. A ausência de qualquer mensagem de cunho romântico, a frieza técnica das conversas de Laura e Caio e o fato de que todos os encontros no 18º e outros andares tinham sido usados para a auditoria, provaram que Caio e Laura eram profissionais éticos, agindo para expor uma fraude. O caso de amor era a camuflagem perfeita. O detetive Osvaldo foi chamado a depor e confirmou que Patrícia o havia contratado para provar a infidelidade. Ele confirmou que as mensagens eram indecifráveis, mas que Patrícia estava convencida de que eram coordenadas de um caso. A própria Patrícia, com sua paranoia, tinha fornecido a narrativa que blindava Caio e Laura. A defesa de Patrícia desmoronou. Não havia como alegar conspiração conjugal quando o marido tinha se protegido legalmente meses antes, alertando-a sobre as inconsistências, o memorando arquivado. O juiz decretou o bloqueio dos bens de Patrícia e a afastou imediatamente da função de síndica.
O edifício imperial, finalmente, estava livre da sua rainha controladora. Caio, agora divorciado, conseguiu a separação de corpos e de bens de forma rápida, provando que Patrícia tinha dilapidado o patrimônio do condomínio e que ele tinha agido para proteger seu nome e sua profissão. Ele não levou nada da cobertura, a não ser a roupa do corpo e a dignidade recuperada. E a Patrícia? Ah, minha gente, a Patrícia viu o sol nascer quadrado. A força das provas era esmagadora. Em menos de um ano, ela foi condenada por peculato e lavagem de dinheiro. Ela teve que devolver uma parte do dinheiro desviado e o resto foi cobrado com a venda de seus bens de luxo, incluindo o famoso apartamento de cobertura, que foi vendido a preço de banana para cobrir as dívidas. A síndica controladora acabou controlada por grades e horários de visita. A queda foi vertiginosa, do topo do Imperial para o fundo do poço da penitenciária. E Caio e Laura? O que aconteceu com o nosso casal de auditores? O Código Imperial não levou ao romance, não da forma que Patrícia imaginava, mas levou a algo muito mais sólido. Uma parceria profissional inabalável, forjada no fogo do perigo e da ética compartilhada. Depois que a poeira baixou e o caso de Patrícia se tornou apenas uma nota de rodapé nos noticiários, Caio e Laura decidiram unir forças permanentemente. Eles abriram uma consultoria de auditoria forense, especializada em rastrear desvios de verba em grandes condomínios e empresas. O nome da empresa? Imperial Crypto. Um nome que era uma piada interna, uma homenagem àquele código secreto que salvou suas vidas e carreiras. Eles não se casaram, não foram morar juntos. A relação deles era de respeito mútuo, de inteligência e de lealdade profissional. Aquele flerte sutil que existiu no início, aquela tensão de se encontrar às escondidas no 18º, se transformou em uma confiança profunda. Eles eram a dupla perfeita para desvendar fraudes. Caio, finalmente livre da sombra de Patrícia e do luxo opressor do edifício imperial, alugou um apartamento simples no bairro de Botafogo, onde ele podia andar de bermuda e chinelo sem ser repreendido. Ele podia escolher a própria camisa, ficar até tarde no escritório sem receber ligações histéricas e, o mais importante, ele podia dormir em paz, sabendo que tinha feito a coisa certa. Seu último ato no edifício imperial, antes de se mudar de vez, foi descer até a portaria. Seu Jorge estava lá, aliviado por ter se livrado da síndica e por ter mantido o emprego. Seu Jorge, Caio disse, estendendo a mão. Obrigado por não me segurar naquele dia. Seu Jorge apertou a mão de Caio com força. Dr. Caio, a gente sabe quem é quem, mesmo quando a gente tem que fingir que não sabe. A senhora Patrícia era muito poderosa, mas o senhor tinha a razão, e o senhor tinha a chave. Caio sorriu. A chave. A chave não era a senha do cofre, nem a chave do apartamento. A chave era o código imperial. A prova de que a verdade, por mais que tentem escondê-la com palavras longas e confusas, sempre encontra o seu andar e o seu horário para se manifestar. E assim, minha gente, Caio e Laura, a dupla que usou códigos secretos para desvendar a corrupção, seguiram em frente, caçando os próximos ladrões de terno. O edifício imperial ficou para trás, uma lembrança de que nem todo luxo esconde a decência, e que, às vezes, a melhor maneira de provar a sua inocência é ser acusado de algo que você não cometeu. E a Patrícia? Bom, ela aprendeu da pior forma possível que o controle dela tinha um prazo de validade. E esse prazo expirou bem no 18º, 7h40 da noite. E essa é a história. Fim.